Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje já é o melhor dia das nossas vidas. Recebo que tudo está bem. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje mora no nosso espírito. Aquele que é o dono da nossa vida, aquele que nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Aquele que nos escolheu sem a nossa permissão, sem a nossa opinião, sem aquele famoso livre-arbítrio. Não é isso que a religião ensina? Não existe isso. Deus é soberano, fez o que quis fazer segundo o querer de sua vontade, da maneira que ele quis fazer. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra muito grande estar aqui para falar a respeito do nosso Pai. Meu nome é Neilton Cardoso. Falamos a partir aqui do Rio de Janeiro, mas hoje não estamos na capital, não é isso? Geralmente nós estamos na capital do Rio de Janeiro, hoje estamos em outro local. Você que conhece o Rio de Janeiro, eu estou aqui na região dos Lagos, mais precisamente em Saquarema, pertinho da Lagoa de Saquarema, um lugar também igual ao Rio de Janeiro, muito bonito, abençoado por Deus e bonito por natureza. Vamos aqui falar a respeito de um tema, uma expressão bem tranquila que foi usada pelo apóstolo Paulo: prossigamos até a perfeição. Mas antes eu gostaria de pedir você que compartilhe a mensagem, se for possível, não é isso? Para que outras pessoas também possam ouvir alguma coisa do Evangelho da Graça de Deus, que uma palavra apenas pode mudar a mente de uma pessoa, assim como eu fui mudado apenas com uma palavra, abençoado. Quando uma abençoada disse assim para mim: ó, você é um abençoado, aquilo começou a gerar na minha mente uma curiosidade e eu fui procurar saber o que é, apenas com uma palavra, e Deus iluminou os olhos do meu entendimento. Também, se for possível, se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Muito obrigado aos abençoados que já estão aí ao vivo, os abençoados que estão nos acompanhando, o abençoado Dino Sander, que ontem fez uma live muito boa, abençoado. Para mim, eu tenho certeza que para todos os irmãos, foi de grande crescimento aqui no nosso entendimento espiritual. Abençoados, então vamos aqui dar início a mais esse serviço, isso para nós é uma honra. Prossigamos até, veja bem a expressão do apóstolo Paulo, até a perfeição. Vamos ler aqui onde ele escreveu, carta aos Hebreus. Nós cremos que tenha sido ele que escreveu essa carta, não é isso? Que diz assim, ó, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Pelo o que? Deixando já. Olha o que diz aqui o apóstolo. Deixando, não é depois não, é deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E sabe que isso aqui é um problema muito grande para a religião, porque são os rudimentos da doutrina de Cristo. Se fosse do mundo ou do diabo, a religião entenderia melhor, aceitaria melhor. Mas o Evangelho diz que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E aqui ele diz: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, um texto com muitas aqui informações para nós a respeito da mudança dos pactos. Saiu a lei de Moisés, entrou a graça de Deus. Saiu as obras, entrou a fé. Saiu a carne, entrou o Espírito. E Paulo aqui nesse verso, ele traz muitas informações a respeito dessa mudança. E uma dessas informações que ele traz aqui nesse verso, que nós gostaríamos aqui de chamar a atenção dos abençoados, é que ele diz, ele diz assim: prossigamos, olha a informação que ele traz, prossigamos até a perfeição. E quem seria que deveria prosseguir? Ele estava falando com aqueles abençoados ali que estavam junto dele. Nós vamos prosseguir até a perfeição. Porque ele diz até
um tempo determinado, um prazo para chegar, algo a ser alcançado, que seria a perfeição. E quando chegasse, veja bem, até chegar, e quando chegar não precisaria mais prosseguir, porque já chegou, não é isso? Até chegar, se chegou, não precisa mais prosseguir. Mas eu gostaria de ler também aqui um verso que me chamou bem a atenção, quando eu estava lendo esse estudo aqui, Hebreus capítulo 10, no verso 14, olha o que ele diz, um verso bem conhecido nosso. Porque com uma só oferta, falando a respeito do sacrifício de Jesus, ele fala, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E isso me chamou a atenção, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, aos que já são santos. É isso que ele aqui está falando. E aqui nos cabe aqui uma pergunta, né, que me chamou a atenção. Eu gostaria de dividir com os abençoados. Uma pergunta: como pode aperfeiçoar ao que já é santo? Porque é isso que ele está falando aqui. Aperfeiçoou aos santificados. Já nasceu, aquele que já nasceu santo. E como é que pode ser isso? Vamos ver aqui o que diz o Evangelho a respeito dessa informação. Efésios capítulo 1, um dos textos mais lindos aqui do Evangelho, capítulo 1, versículo 3 até o verso 6. Vamos ler aqui com bastante calma, que diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou. Olha a terminação do verbo. Abençoou, já aconteceu, com todas, para não deixar nenhuma dúvida, não, porque faltou alguma, não, com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Veja, abençoado, aonde você foi abençoado? Juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E no verso 4, como também, ou seja, da mesma maneira, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus, em amor. Verso 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para ele mesmo. Olha só, essa obra toda foi para ele mesmo, segundo o querer de sua vontade, da maneira que ele quis, abençoado, e quem ele quis. Não foi a minha opinião e não foi o seu querer, foi o querer de Deus. E o verso 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então veja aqui, abençoados, como Deus nos criou no Espírito. Esse relato aqui do apóstolo Paulo aos Efésios é como Deus nos criou no Espírito, desde antes da fundação do mundo. Não foi quando o seu papai e a sua mamãe se conheceram e dormiram junto e formaram esse corpo aí que você vê. Não, foi antes da fundação do mundo. Olha só, abençoados, nós lemos aqui, abençoados, predestinados, eleitos, filhos agradáveis a Ele. Olha, você já parou para pensar isso? Você agrada a Deus, porque Ele te fez agradável a Ele mesmo, santos e irrepreensíveis. Assim foi que Deus nos criou, antes da fundação do mundo, antes dele fazer qualquer coisa. Essa é a nossa posição, nossa identidade espiritual. Assim que nós somos do Espírito. O Evangelho diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria é os céus. O nosso local de nascimento é os céus, nós viemos de lá. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que esses filhos que nasceram nos céus vieram para cá, para esse planeta, para essa terra, para participar de carne e sangue. Ou seja, você não é esse corpo. Eu não sou isso aqui que você está vendo através dessa tela. Eu sou o Espírito que está aqui dentro, que agora está te falando. Eu vim para cá, como todo filho, participar. Então, diz o Evangelho que a estes espíritos, a estes filhos,
a esses santificados, esses que nasceram santos, Deus, o próprio Deus, aperfeiçoou para sempre. Parece uma coisa assim, contraditória, não é isso? Mas não é. Não existe contradição aqui. Por quê? Olha só, a carta aos Hebreus, ela foi escrita antes do ano 70. O ano 70 depois de Cristo. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 50, 55. Onde ali no ano 70, onde aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, que foi lá profetizada, avisada por Jesus em Mateus 24, 1 e 2, quando o pacto da graça, o pacto perfeito, o pacto da perfeição, que é o pacto da graça, foi estabelecido. Foi ali, no ano 70, quando o templo foi derrubado. Por quê? Qual foi a situação? Porque às vezes é até um pouco difícil, um pouco complicado de se entender essa situação, porque nós falamos aqui que o fim da lei é Cristo, quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou, e depois nós falamos que não, quando o templo foi derrubado no ano de 70, 40 anos depois. Olha, a situação é a seguinte: Cristo morreu na cruz, ressuscitou, não é isso? E deu fim ao pacto da lei. Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas isso é no aspecto espiritual. Para Deus, acabou a lei de Moisés. O pacto da lei de Moisés, que não aperfeiçoou ninguém. A lei de Moisés nunca justificou ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, ele deixa bem claro: pelas obras da lei, ninguém, olha o que ele diz, isso aí inclui todo mundo, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Não se pode ver imperfeição pelas práticas da lei. Se você procura praticar a lei, procurando se ver bonitinho, ser cheirosinho diante de Deus, não vai conseguir, abençoado. Porque pelas práticas da lei, ninguém, nem Abraão, conseguiu. O Evangelho diz que se Abraão tem alguma coisa de se gloriar diante de Deus, e realmente tem, mas não era pelas obras da lei, mas sim pela fé que Deus imputa nele. Pelas obras da lei, ninguém podia se justificar, porque era um pacto imperfeito. O que aconteceu? O templo ali de Jerusalém, onde eram oferecidas as ofertas, os sacrifícios, os dízimos que as religiões pegam hoje, eram entregues unicamente nesse templo. Ainda estava de pé, mesmo depois da morte de Cristo, ali na cruz do Calvário. O povo continuava, imagina, Cristo morreu, ressuscitou, e o povo continuava com as mesmas práticas, fazendo tudo como nada tivesse acontecido na cruz do Calvário, do pacto imperfeito. Continuava da mesma maneira, porque era um pacto imperfeito, eram 613 ordenanças, o pacto da lei de Moisés, e o povo continuou da mesma maneira. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele adverte lá em Hebreus capítulo 6, 1 e 2 que nós lemos, mesmo com o templo de pé, deixe já. Mesmo o templo ainda está funcionando ali, da mesma maneira que foi construído, ele diz lá para o povo: deixe já as práticas da lei de Moisés. Por quê? Pois o pacto perfeito já está próximo. O pacto do perfeito, o pacto da fé, o pacto da graça, está próximo de chegar, quando o templo foi derrubado. Lá em Atos 21, 21, Paulo foi acusado de ensinar o povo a se afastar da lei de Moisés. Ensinar o judeu a se afastar da lei de Moisés. O mesmo que ele disse aqui em Hebreus capítulo 6, 1 e 2. Deixe já essas práticas. O templo está de pé, mas Cristo já morreu, já deu fim na lei. O pacto perfeito está próximo, que foi prometido lá por Jesus, lá no Monte lá das Oliveiras aos seus discípulos. A lei de Moisés, que foi praticada por Jesus de Nazaré, havia se tornado, abençoado, um rudimento. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, perdeu a validade, envelheceu. Tudo que era feito lá na lei de Moisés, batismo nas águas, dízimo, jejum, aquele propósito, tudo, apresentação de criança, a chamada Santa Ceia,
tudo perdeu a validade, abençoado. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo diz que tudo se fez novo. Os 600 mandamentos envelheceram na cruz, quando Cristo morreu, tudo se fez novo. Por isso que ele falou, deixe já, esquece isso, isso já acabou, isso não serve para mais nada, não tem nenhuma serventia para nós, que já estamos, depois da cruz. Então você, veja bem, havia uma promessa. Você lembra, nós já falamos aqui muitas vezes, uma promessa feita por Jesus. Lá em Mateus 24, ele disse que destruiria o templo, não é isso? Daria fim à lei de Moisés e voltaria nas nuvens. Ele falou a respeito dessa promessa. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 10. Vamos ver aqui no verso 36, o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessa promessa que foi feita por Jesus. Porque, abençoados, veja bem, o Evangelho, a Bíblia, ela é toda dirigida a um lugar só. Não existe 2, 3 assuntos dentro da Bíblia. É tudo a volta de Cristo, é tudo a destruição, a consumação de todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 10, no verso 36, olha só o que ele diz. Porque, falando com aqueles irmãos que estavam ali, porque necessitais de paciência. Eles estavam precisando ter um pouquinho de paciência, porque Jesus disse, olha, é nessa geração, e os dias estavam passando, e os anos estavam acontecendo, e Jesus não voltava, e não acontecia nada, e Paulo disse para ele, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, disse o apóstolo Paulo, e não tardará. Não vai levar 2000 anos, não tardará. E o verso 38, mas o justo, aquele que foi justificado por Deus, viverá, assim que chegar essa promessa, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o verso 39. Nós, olha o que diz o apóstolo Paulo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, que não acreditaram nessa promessa, mas daqueles que creem. Nós cremos para a conservação da alma. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aqui para os irmãos que viveram debaixo da lei, lá de Moisés, que antes da cruz era a vontade de Deus, abençoados. Antes da cruz, a vontade de Deus eram os 613 mandamentos. E Paulo, escrevendo para esses abençoados, ele disse para eles que deveriam ter paciência para alcançar a promessa. Que a promessa estava por se cumprir. O templo seria derrubado. Chegaria o novo pacto. Por isso que Paulo disse, uma promessa para pouco tempo. Não vai demorar. E disse mais, o que foi prometido seria por pouco tempo e não iria tardar, disse o apóstolo Paulo. Olha que coisa, onde o justo, o filho, iria viver pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, ele diz que o justo vive por fé, contrário das obras. Viver por fé é você não fazer essa história de copo d'água depois da oração. Isso não é viver por fé, porque você está usando alguma coisa para ver, que ensinava a lei de Moisés. O apóstolo Paulo diz que nós, os justos, depois da consumação de todas as coisas, depois da promessa cumprida, vamos viver unicamente, exclusivamente por fé. E mais, viver diferente da fé, olha o que diz o apóstolo Paulo, não teria alegria, não teria paz, não teria segurança. Aquele que quer ver diferente da fé. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, no verso 4, ele disse que se você se meter com outro Jesus, se você se meter com outra doutrina, se der ouvidos a outro ensinamento, com certeza vai sofrer. O que é uma outra doutrina? O que é um outro ensinamento? O que é um outro Jesus? É viver pelas obras.
como está a religião. Então, se você parar para conversar com os irmãos aí da religião que vivem por obras, que querem fazer, é um sofrimento só, não tem certeza que são salvos, não tem certeza que são filhos, não sabe, e estão sempre pedindo, vivem uma vida de pedinte. Quando o Evangelho diz que por fé nós somos herdeiros, já nos foi dada todas as coisas, então não tem que estar pedindo, Senhor me dá, Senhor eu preciso. Não, abençoado, Ele já te deu todas as coisas, você é herdeiro, já está tudo imputado, e isso é por fé. Eles não poderiam, veja bem, retroceder, voltar ao pacto imperfeito. Esse que Paulo está dizendo, deixe já os rudimentos da lei de Moisés, vocês não podem voltar, você não pode retroceder. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo disse, aquele que volta a essas práticas, a morte de Cristo não adiantou de nada. Aquele que volta ao batismo nas águas, aquele que volta a ceias e o pãozinho com pão, aquele que quer dar dízimo para conseguir uma bênção do Senhor, se eu der meus 10%, a janela do céu vai se abrir e Deus vai me abençoar. Para esse, diz aqui o Evangelho, Cristo de nada aproveita. A morte de Cristo não serviu para nada, não é isso? E Paulo diz que eles não poderiam retroceder a esse patamar, eles não podiam retroceder para essa posição, não poderiam continuar a praticar os rudimentos, coisas da lei de Moisés que perderam valor com a morte de Cristo. Exortação do apóstolo Paulo aos hebreus da chegada do novo pacto, da perfeição, da que não tardaria. Então Paulo estava exortando aqueles irmãos, prossigamos até a perfeição. Mas, abençoados, veja bem, mas o até que disse o apóstolo Paulo, para nós que estamos no ano de 2023, já chegou, já aconteceu, até. Já passamos desse até, já aconteceu. Não esperamos mais por esse dia. Entenda isso. Nós não esperamos mais a volta de Jesus. Nós não esperamos mais que o templo seja destruído. Nós não esperamos mais os melhores dias. Nós não esperamos o fim do mundo. Não, porque esse até já chegou na cruz, e quando o templo foi derrubado, quando as coisas foram consumadas, quando Cristo veio sobre Israel fazendo juízo sobre as nuvens, tudo já aconteceu. Porque o que foi prometido já aconteceu. Não esperamos mais por esse dia. Já vivemos no pacto da perfeição. Olha, é por fé. Porque o Evangelho diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 17, que aqueles que entendem, aqueles que vivem por fé, vivem tranquilo, entendem, vivem felizes, com a consciência tranquila. Não é isso? A religião está esperando andar em ruas de ouro. Olha, quando Jesus voltar, que nós vamos para o céu, vamos andar em ruas de ouro, abençoados. Andar em ruas de ouro é uma limpa consciência, andar com a sua mente tranquila, saber se você apagar agora você direto para o nosso papai. É isso que é andar tranquilo, saber que você não tem pecado, que você foi perdoado pelo Pai, que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Isso que é andar com a mente tranquila, isso que é andar em ruas de ouro, bem tranquilo. Se acontecer qualquer coisa, papai te saca e te leva, você já foi arrebatado por ele, você já está arrebatado, não existe a menor possibilidade de você escorregar da mão dele. Porque, ele disse, das minhas mãos, quando ele estava naquele corpo de carne, ele falou, das minhas mãos, ninguém pode te sacar da mão dele, abençoado. Isso já aconteceu, porque o que foi prometido, o que foi anunciado para a geração lá de Jesus de Nazaré. Mateus 24, 34, Jesus disse, não passará esta geração, tudo foi consumado ali, já aconteceu, até aquela geração. É isso que o apóstolo Paulo diz, até a perfeição, prossigamos até a perfeição, prossigamos até que se cumpra o que Jesus de Nazaré prometeu, que o próprio Deus falou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aconteceram, abençoados, foi o próprio Deus. Se não aconteceu, olha, então eu tenho uma triste notícia para você, Jesus de Nazaré mentiu.
Se não aconteceu, se nós não estamos no pacto da graça, se o templo não foi destruído, se ele não já fez correção, se ele não voltou, então ele mentiu, porque ele falou aqui, não passará esta geração. O dia e a hora ninguém sabia. Isso é certo, porque ele disse, o dia e a hora nem ele mesmo sabia, somente o Pai sabia do dia, o Espírito sabia desse dia. Mas já aconteceu, porque seria naquela geração. E veja bem, abençoado, se aquele povo que viveu, que passou naquele período, que viveu aquela transição entre a morte de Cristo e a destruição do templo, aqueles irmãos que viveram, que viram lá, né, Jesus de Nazaré, que viveram lá o pacto da lei, deveriam deixar as práticas da lei de Moisés, Hebreus capítulo 6, verso 1, deixando já, pois o pacto da perdição estava próximo, ainda não tinha acontecido, mas deveriam deixar. Muito mais nós, abençoados, hoje, que já estamos no pacto da perdição. Se aqueles que estavam ali naquele período, depois da cruz e antes da chegada do pacto da destruição ali do templo, deveriam deixar as obras da lei, muito mais nós que estamos depois de tudo consumado. Como é que eu vou me meter nessas coisas, onde tudo já foi consumado? Lembrando uma coisa muito importante, não é isso? Muito importante, que o pacto da graça é um pacto espiritual, porque nós quando falamos com muitos abençoados, olha só, eu sou perfeito, ele olha para um amigo meu, bem chegado lá no meu trabalho, ele é lá da religião, do sistema muito poderoso, eu conversando com ele, eu falei, olha, eu sou perfeito. Perfeito? Eu sei o que você faz. O que acontece, abençoado, que esse pacto não envolve carne. Perfeição é aqui, é o Espírito. Somos perfeitos aqui no Espírito. E essas debilidades da carne, essas obras da carne, aquilo que você plantar, você vai colher. Mas a perfeição, o pacto, é do Espírito. Deus é Espírito. 2 Coríntios 3,17. Deus é Espírito. E mais, os verdadeiros adoradores são aqueles que o fazem, que o adoram em espírito e em verdade. Não é com obras. Não adianta que você querer adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus com suas obras, que não vai ser aceito, não vai valer, porque esse pacto de imperfeição já passou. O pacto agora é do Espírito. João 4,23, ele disse lá para aquela mulher, não é isso? O que importa é que o adore em espírito e verdade. Ele ainda disse mais, o tempo é agora, porque era naquela geração que iria chegar e já chegou. Não cabe hoje alguém querer adorar a Deus com práticas do corpo. Não cabe hoje alguém querer adorar a Deus com práticas da carne, como por exemplo, batismo, jejum, despacho na encruzilhada, subir a escadaria aqui de uma igreja, Igreja da Penha, que mora aqui no Rio de Janeiro, conhece? Uma igreja chamada católica, que tem uma escada com 365 degraus, e muitos abençoados, na intenção de agradecer a Deus, adorar a Deus, sobem de joelhos. Não é, abençoado, não é carne, é espírito aqui, é você reconhecer quem você é, a tua posição em Cristo Jesus, não é por carne, mandamentos da lei. Você nunca vai agradecer a Deus, você nunca vai adorar a Deus, nunca vai louvar a Deus com obras da carne, igual alguns sacerdotes já viu? Botam uma giletezinha aqui na ponta do chicote e sai sangue na intenção de agradar a Deus. Não é o pacto de carne, abençoado, é o pacto do Espírito, onde tudo já foi consumado, onde nós estamos perfeitos em Cristo Jesus, onde nós somos abençoados, somos santos, somos irrepreensíveis. O pacto da lei de Moisés foi um pacto imperfeito, por isso que Deus mandou acabar. Vamos ler aqui um versinho aqui, ó, Hebreus capítulo 10, 2 versos. Olha o que era o pacto da lei que as pessoas querem servir a Deus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, já era uma sombra, não era nada real, e não a imagem exata das coisas, nunca, olha o que diz aqui o apóstolo, nunca pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Os sacrifícios eram feitos todo ano e nunca aperfeiçoou ninguém. De outra maneira, veja bem, de outra maneira,
teriam deixado de ser oferecidos. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, uma vez se eu tomei a ceia, uma vez para ter comunhão com Deus, uma vez, nunca mais teria consciência de pecado. Não precisava mais eu tomar ceia. Se a Santa Ceia me desse comunhão com Deus, diz aqui o apóstolo Paulo. Se o jejum resolvesse alguma coisa, eu faria apenas uma vez e estaria resolvido. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, ó, nunca aperfeiçoou a ninguém. De outra maneira, teriam deixado de ser praticados. Vamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, 613 exemplos de sacrifícios que você não deve fazer, mas por causa do nosso tempo, vamos aqui escolher uns dois mais conhecidos. Por exemplo, batismo nas águas. É uma obra imperfeita, abençoado. Aquele negócio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó, está errado, porque o perfeito é o batismo da cruz. O batismo de sangue. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o nosso batismo foi o batismo de sangue lá da cruz, quando ele morreu, e nós fomos batizados juntamente com ele. Água era um batismo de imperfeição, lá do tempo da lei de Moisés. Depois que ele morre e ressuscita, o nosso batismo é o batismo de sangue ali da cruz. Não existe mais essa conversa de batismo aí nas águas. Isso é imperfeito. Ó, erro. Só eu fui batizado 2 vezes nas águas. 2 vezes. A minha mamãe, que está aqui do meu lado, aqui bem pertinho de mim, a 5 metros aqui de mim, ela se batizou 4 vezes nas águas. Resolveu alguma coisa? De maneira nenhuma, abençoado. A chamada Santa Ceia, por exemplo. Chamada, né? Isso porque o correto é Páscoa dos judeus. Essa história de Santa Ceia está tudo imperfeito, está tudo errado, porque com essa tal chamada Santa Ceia, porque quando Jesus mandou preparar, ele falou, preparai a Páscoa, porque eu desejo participar com vocês da última Páscoa. Ele nunca disse Santa Ceia, nunca disse. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Já morreu uma vez para sempre. Isso que é um pacto perfeito. Ele fez uma vez para sempre. Não precisa mais você fazer. Todo primeiro domingo do mês eu vou participar lá. Imperfeição, pessoal, você não vai chegar a lugar nenhum, porque a nossa Páscoa, do nosso espírito, já foi feita ali, já foi sacrificado por Deus mesmo ali na cruz, abençoados. Páscoa que deveria ser praticada até ele ressuscitar. Lucas capítulo 22, verso 14, olha o que ele disse lá quando estava sentado lá com os discípulos, naquela mesa na última Páscoa. Ele disse assim, ó, fazer isto, ali em relação à Páscoa, em memória de mim. Fazer isto em memória. Ele já morreu, já ressuscitou, e hoje habita no nosso espírito, já habita no nosso espírito. 1 Coríntios 3, 16, ele fala, ou não sabeis vós, será que você não sabe que o nosso corpo aqui dentro, habita o próprio Espírito de Deus? Ele já morreu, já ressuscitou, e você ainda quer comer pãozinho aí, fazer memória dele que está morto? Ele já ressuscitou, abençoado, e já voltou até nós. Não temos memória de Cristo. Eu tenho memória do meu avô, que já morreu há 30 e poucos anos, tenho memória do meu papai, que já foi há quase 20 anos, mas de Cristo não temos memória, porque temos o Espírito dele, ou seja, ele mesmo habita aqui no nosso espírito. Não tem como fazer uma cerimônia em memória daquele que habita no nosso espírito. Tudo errado. E outra coisa, veja bem, não cabe hoje a prática de dízimos. Não cabe. Por quê? Nós que vivemos no pacto perfeito, nós que vivemos na graça, não praticamos isso, porque Hebreus capítulo 7, verso 5, diz que a prática do dízimos era uma prática lá do judeu lá, que era tomada
tomada a força lá por mandamento da lei, e a lei terminou. Aí o irmãozinho vem e me fala, que tem Malaquias capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Nós conhecemos bem, era uma ordem de Deus para aqueles lá, para os judeus do pacto imperfeito. Essa ordem de dízimos, trazer dízimos à casa do tesouro, que também já foi derrubada lá no ano 70, foi dada unicamente, exclusivamente aos judeus daquela época lá, daqueles judeus. Malaquias capítulo 1, verso 1, está escrito lá, sentença de Deus contra Israel, na palavra, na boca do profeta Malaquias, onde as 11 tribos de Israel, o negócio era organizado, não é essa bagunça que nós vemos hoje em dia na religião, não. As 11 tribos de Israel teriam que dizimar a tribo de Levi, que eram cuidadores do templo e não receberam terra para plantar. Então, somente a tribo de Levi que poderia, que estava autorizada pelo próprio Deus de receber dízimos. E isso aconteceu lá no pacto imperfeito. E no pacto perfeito, na graça, acabou, benção, isso acabou. Agora o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas pela força de dízimo, eu vou dar meu dinheiro porque é dízimo, não faça isso, você está sendo roubado, você está sendo enganado. Prosseguimos até a perfeição. Então, abençoados, veja bem, já vivemos nessa perfeição, o pacto que nós vivemos é perfeito, o pacto da graça de Deus, o pacto do Espírito. É isso que nós estamos aqui falando, é isso que o apóstolo falou disso. Prossigamos até o pacto do Espírito, o pacto da perfeição, que vai chegar quando Cristo voltar sobre as nuvens, quando ele derrubar aquele templo lá que está atrapalhando aqui as coisas, que o povo continuava lá, mas isso já aconteceu, o pacto já chegou. 2 Coríntios 5,16, ele diz, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não é mais segundo a carne agora, é somente segundo o Espírito. Não é mais segundo a carne, e nem mais segundo a lei de Moisés, não é mais segundo os rudimentos de Jesus de Nazaré. Isso acabou. Não pode haver carne nesse pacto. Você não pode querer chegar a Deus usando aqui, não, eu vou botar aqui bem bonitinho, bem cheirosinho. Você deve andar bonitinho, cheirosinho, com a sua esposa, com o seu esposo, mas não para agradar a Deus. Você tem que usar esse corpo para agradar as pessoas que estão com você aí. Mas a Deus, aqui, o pacto é perfeito no Espírito. Colossenses capítulo 2, o nosso último verso, um verso bem bacana aqui, nós guardamos ele aqui para o final. Colossenses, está aqui, dois versos, o 10 e o 11, diz assim, Colossenses, cadê Colossenses? Foi embora? Não, está aqui. Filipenses, Colossenses 2:10. Olha, ele não está aqui. Não está aqui, ele foi embora. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós estamos perfeitos. Em Cristo nós estamos perfeitos, porque o pacto é em Cristo, é no Espírito. A perfeição não está no corpo de carne. Não está, não é porque aquele irmão ali anda, ele é errado até para andar. Não, pessoal, a perfeição é aqui no Espírito, onde Deus habita. Quando esse corpo voltar lá para o pó, o Espírito que é perfeito voltará para Deus. Estamos perfeitos em Cristo, abençoados com todas as bênçãos. O pacto é de perfeição, o pacto é do Espírito. Não prossigamos mais, nós não prossigamos, já alcançamos. Ou seja, fomos alcançados por essa perfeição. Em Cristo, diz o Evangelho, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos perfeitos, em Cristo somos predestinados, em Cristo somos filhos, tudo em Cristo, fomos alcançados por essa perfeição. Compartilhe a mensagem, se for possível, aí, com as pessoas que estão aí nos seus grupos, para que eles possam entender que em Cristo estamos perfeitos com o nosso Espírito, que não dependemos desse corpo físico para agradar a Deus, não dependemos desse corpo físico, não é isso?
para se chegar a Deus, para agradar. Não, eu vou fazer isso ou aquilo para agradar a Deus. Com esse corpo físico abençoado, você nunca vai conseguir, porque ele fazia parte de um pacto imperfeito. Não serve agora. No Espírito, criados para o louvor da glória de Deus aqui no nosso Espírito. Abençoados com todas as bênçãos, receba que você já esteja no seu melhor dia, no seu melhor domingo, receba que tudo está bem. Estaremos aqui de volta no próximo domingo, se o nosso Pai assim autorizar, porque a nossa vida é dele, né? Estamos perfeitos nele, a vida é dele, até o tempo que ele autorizar. E se for possível, compartilhe a mensagem, se inscreva também no nosso canal lá do YouTube, vamos estar colocando aí o endereço aí nos comentários, para que você possa nos ajudar a fazer essa palavra correr e ser glorificada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí participando, e recebo que essa palavra tenha te trazido aí paz, alegria, não é isso? Que, como diz o Evangelho, essa espada, ela penetra, né? Essa palavra ela penetra mais do que espada de 2 gumes e separa, né? O que serve e o que não serve. Te faz entender que você é perfeito unicamente no Espírito. Abençoados com todas as bênçãos.